seja bem-vindo. Sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos ouvir mais um exercício, o exercício de cálculo, que fala de assíntotas horizontais e verticais. O exercício ele diz o seguinte: encontre as assíntotas horizontais e verticais e faça um esboço do gráfico da função f de x igual a 4x² dividido por x² menos 9. Perceba que nós temos aqui já um sistema de eixos x, y, que é para mostrar mais ou menos o que são essas assíntotas e como encontrá-las, né? Perceba que nós temos aqui um eixo x, um eixo y e duas retas, né? Uma reta horizontal e uma reta vertical, que são linhas pontilhadas representando as assíntotas. Perceba que uma assíntota vertical é uma reta vertical que corta o eixo x em um ponto aqui, ó. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto A. Então nós temos uma reta vertical x igual a A. Essa reta vertical pode ser uma assíntota se a função tiver algumas condições próximas dela. Bem, e a horizontal? A horizontal ela corta o eixo y ali num ponto. Vamos chamar esse ponto de B. Então você tem aqui um ponto B aqui. E uma linha horizontal que é o y igual a B. Então, tanto a reta vertical como a reta horizontal são representadas dessa forma. X igual a A, ou x menos A igual a 0. Y igual a B, ou y menos B igual a 0. Quando que você tem assíntotas? Quando a função apresenta os seguintes limites nesses pontos, né? Perceba que para a assíntota vertical, o gráfico da função ele tem que subir, fazer uma curva parecida com essa, né? Subir ou descer. Vamos representar aqui um pedacinho da curva, ó. Subir ou descer, se aproximando dessa curva, se aproximando daquela, com essa curva aí, se aproximando dessa reta x igual a A. Perceba que ele se aproxima, a distância entre a linha pontilhada e o gráfico da função vai ficando cada vez menor. Nunca chega a zero, o gráfico nunca toca aquela linha pontilhada e nunca ultrapassa. Fazendo com isso que esse x igual a seja um ponto de descontinuidade. É um valor que não pertence ao domínio da função. Então por aí nós já começamos a pesquisar as assíntotas verticais. E o gráfico sobe a mais infinito ou menos infinito. Então nas assíntotas verticais, o valor limite da função f de x, quando x tende a A pela direita ou pela esquerda, é igual a mais ou menos infinito. Então, se isso acontecer, se você tiver um ponto que é uma descontinuidade da função, uma descontinuidade, um valor que não pertence ao domínio da função, e o valor limite dessa função à direita ou à esquerda dá mais ou menos infinito, essa reta x igual a A é uma assíntota vertical. E a horizontal? A horizontal acontece quando x tende a infinito, olha, agora o seu gráfico da função também se aproxima dessa linha horizontal, só que ele não toca e nem ultrapassa essa linha. Perceba que quando o x tende a infinito, lado direito, o gráfico se aproxima dessa linha. O y, o valor da função, lembra que y é o gráfico de x, o valor da função é igual a b. Então nesse caso aqui da assíntota horizontal, o que deve acontecer é que o limite desta função f de x, quando x tende a mais ou menos infinito, é igual a uma constante, que no nosso caso aqui do nosso gráfico, é igual a uma constante que é igual a b. Então, se essas condições forem satisfeitas, né, nós vamos ter aí assíntotas horizontais e verticais. E sabendo como o gráfico se comporta próximo dela, né, perceba mais infinito, menos infinito, se aproxima de uma linha pontilhada também, nós temos aí como traçar o esboço do gráfico. Não é um gráfico preciso, é só um esboço, que vai dar uma ideia de como que é esse gráfico. Como é que nós começamos o exercício? Vamos começar pelas assíntotas verticais, né?
E para a cinta vertical, primeiro eu preciso achar o domínio da função. O domínio da função, o domínio dessa função f aqui, o domínio de f, é um conjunto de valores de x reais tais que... Perceba que a nossa função f é uma função racional, né? 4x² dividido por x² menos 9. E numa função desse tipo aí, divisão por zero não existe. Então, o x² menos 9 tem que ser diferente de zero. E com isso, nós conseguimos achar, né, os valores de x que não fazem parte do domínio da função. São esses valores aqui de A, ó, que são descontinuidades. Aí a gente aplica o limite e verifica se são assíntotas ou não. Podem ser assíntotas ou não. Pode ser apenas uma descontinuidade, um ponto, uma bolinha vazia. Bem, nesse caso aqui, x² menos 9 diferente de zero, x² tem que ser diferente de 9. Então o domínio da função aqui pode ser reescrito como sendo um conjunto de valores de x reais, tais que o x é diferente de mais ou menos 3. Então nós temos dois pontos que não fazem parte do domínio da função. 3 ao quadrado é 9, 9 menos 9 dá 0, divisão por zero não existe. E o menos 3 ao quadrado é 9, 9 menos 9 é 0, divisão por zero não existe. Então nós temos aí já os valores de x, que seriam os valores de A, descontinuidades, que eu preciso verificar se o limite da função nesses pontos vai dar mais ou menos infinito, que aí eu tenho uma cinta vertical. E eu preciso de 4 limites. 3 pela direita e pela esquerda, menos 3 pela direita e pela esquerda. Ou seja, agora nós vamos calcular os limites, né? Vamos calcular o limite da função quando x tende a 3 pela direita, o limite da função quando x tende a 3 pela esquerda. Então, mais 2. O limite da função quando x tende a menos 3 pela direita e o limite da função quando x tende a menos 3 pela esquerda. Qual a função? Nossa função, né? Nossa função racional, que é 4x² dividido por x² menos 9. E aí nós vamos verificar, né, quanto que dá cada um desses limites. Perceba que os dois primeiros limites é para a reta x igual a 3 e os dois últimos limites é para a reta x igual a menos 3. Bem, aí tem um detalhe, né? Para esses limites aqui, verificar se dá mais ou menos limites, os chamados limites infinitos, a regra seria, se nós temos uma razão f de x sobre g de x, e o valor limite da função f de x tende a uma constante positiva ou negativa, e o valor limite de g de x tende a zero, pela direita ou pela esquerda. Essa razão é mais ou menos infinita, dependendo de jogo de sinais. Nós resumimos isso numa regrinha, né? A regrinha é a seguinte, ó, número dividido por zero é igual a mais ou menos infinito, né? Se, né, dependendo do jogo de sinais. Perceba que aqui seria a nossa função f de x, que tende a uma constante, aqui a nossa função g de x, que tende a zero, e aí nós temos uma razão que dá mais ou menos infinito. É só fazer uma tabelinha e verificar. Ou aplicar a definição com épsilons e deltas. Nesse caso aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar o valor de x e ver o resultado. Por exemplo, se o x for igual a 3, o que dá isso aqui? Esse e esse.
Os dois primeiros. Se o x for igual a 3, 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 4, 36. 36 dividido por, se o x for igual a 3, 3 ao quadrado é 9, 9 menos 9 é 0, dividido por 0. Então você tem número dividido por 0. Vai dar mais ou menos infinito, depende do jogo de sinais. Qual o jogo de sinais? Perceba que o numerador 36 é um número positivo. Agora, esse 0 aqui, ele não é 0. Por quê? Porque o x não é igual a 3. Nós colocamos x igual a 3 apenas para verificar. Na verdade, o x é um número próximo de 3 pela direita, é um número maior que 3 no primeiro limite, e próximo de 3 pela esquerda, um número menor que 3 no segundo limite. Então pensa aqui, ó, número que x tende a 3 pela direita. O número maior que 3, imagina a reta numérica lá, 3. O número maior que 3, 3,1, por exemplo. Um número próximo de 3, porém maior que 3. Então ele está do lado direito. 3,1 ao quadrado é maior que 9. E um número maior que 9 menos 9, o resultado é positivo. Então nós temos aqui uma aproximação de 0 pela direita. E nós temos nosso primeiro jogo de sinais, mais com mais. Isso é igual a mais infinito. Então nós já sabemos que na reta x igual a 3, nós temos uma assíntota vertical. Independente do outro limite, basta que um deles dê mais ou menos infinito, que você tem uma assíntota vertical. O que acontece no segundo? X tende a 3 pela esquerda, então imagina a reta, o 3, e o número próximo de 3, porém menor que 3, 2,9. 2,9 ao quadrado é menor que 9. E um número menor que 9 menos 9, o resultado é negativo. E aí nós temos o segundo jogo de sinais, mais com menos, que é igual a menos infinito. Então nós já temos uma cinta vertical em... Já temos uma cinta vertical em x igual a 3. Tá? Essa reta é uma cinta vertical. Do lado direito o gráfico sobe, do lado esquerdo o gráfico desce. Depois nós vamos colocar essas informações do gráfico. Vamos ver o outro aqui. Vamos fazer o mesmo teste, né? Vamos verificar aqui, ó. Só que agora é menos 3, né? X igual a menos 3. Menos 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 4, 36. Menos 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 9 é 0. E novamente, o nosso jogo de sinais. Lembra, x tende a menos 3 pela direita, então x é um número maior que menos 3. Então você imagina a reta, o menos 3 e um número maior que menos 3. Aí tem que tomar cuidado. Maior que menos 3 está do lado direito. E do lado direito de menos 3 nós temos o menos 2,9. 2,9 menos 2,9 ao quadrado é menor que 9. Menor que 9 menos 9 é negativo. Então aqui nós temos uma aproximação de 0 pela esquerda. Numerador é positivo, mas com menos é igual a menos infinito. Mesma coisa aqui embaixo, menos 3 pela esquerda. Então, imagina a reta numérica, menos 3 pela esquerda é um número menor que menos 3. Está à esquerda, mas cuidado. O próximo número próximo de menos 3 que está à esquerda é, por exemplo, o menos 3,1. Menos 3,1 ao quadrado é maior que 9. Maior que 9 menos 9, o resultado é positivo. Então nós temos outro jogo de sinais, mais com mais, que vai dar mais infinito. E aí nós temos uma outra assíntota, uma outra assíntota vertical, no x igual a menos 3. Para não perder essas informações, nós vamos colocar aqui no gráfico. Vamos fazer um gráfico aqui e já vamos colocando aí as informações que nós já temos. Nós temos aqui um sistema de eixos, né, o eixo x.
o eixo y. Nós já sabemos que o x igual a 3, né? Então aqui, ó, 1, 2, 3. No x igual a 3 eu tenho uma assíntota vertical. Então eu tenho uma linha pontilhada aqui, ó, cujo gráfico sobe ou desce nas proximidades dessa linha. No x igual a menos 3, então menos 1, menos 2, menos 3, mesma coisa. Uma linha pontilhada aqui. E eu sei que quando x tende a 3 pela direita, ou seja, quando x se aproxima de 3, positivo, pelo lado direito, né, desse lado, o gráfico sobe. O gráfico sobe aqui, ó, desse lado, para mais infinito. Quando x tende a 3 pela esquerda, deste lado aqui, ó, o gráfico ele desce. Ele desce aqui a menos infinito. E no menos 3, quando x tende a menos 3 pela direita, deste lado aqui, o gráfico ele desce também. Ele desce aqui a menos infinito. E quando x tende a menos 3 pela esquerda, deste lado aqui, o gráfico ele sobe para mais infinito. Então nós temos aí algumas informações do gráfico já. Falta verificar as assintas horizontais, né? As assintas horizontais também acontece com limite, né? É o limite da função f de x quando x tende a mais infinito, e o limite é quando x tende a menos infinito, que geralmente o processo de resolução é o mesmo. Então você resolve o primeiro e aproveita o processo para resolver o segundo. A nossa função é 4x² dividido por x² menos 9. Eu vou reescrever esse limite, né? Vou reescrever esse limite como sendo o limite quando x tende a mais infinito de... Eu vou pegar toda a expressão, vou observar o valor de x com maior expoente no denominador, né? No caso x² menos 9, pegar o x² e vou dividir tudo por x². Então eu vou pegar aqui, ó, 4x² dividido por x². x² dividido por x² menos 9 dividido por x². E vou reescrever esse limite como sendo o limite quando x tende a mais infinito de 4, né? 4x² por x² vai simplificar. Nós vamos ter uma simplificação aqui. x² por x² vai dar 1. 1 menos, né, 9 sobre x². Aí aparece outra regra. Uma regra parecida com o número dividido por zero, que dá infinito. Que é quando eu tenho um número dividido por mais ou menos infinito, que é igual a zero. Quanto maior o denominador, menor o valor da fração. Se o numerador é uma constante, quanto maior o denominador, mais próximo de zero é o valor da fração. Então, uma explicação rapidinho. Essa regra é aplicada aqui, ó. 9 dividido por x², se o x tende a mais ou a menos infinito, né, os dois casos vão ser iguais, eu tenho 9 dividido por infinito, que é zero, ou 1 menos zero. Então esse limite é 4 dividido por 1, que é igual a 4. Então tanto o limite quando x tende a mais infinito, como o limite desta função 4x² dividido por x² menos 9. Quando x tende a menos infinito, seria o outro caso, o resultado vai ser o mesmo, que é igual a 4. Então nós temos aqui uma assíntota horizontal na reta y igual a 4. Então nós vamos lá na reta y igual a 4.
né? 1, 2, 3, 4, y igual a 4. E nós temos uma linha horizontal aqui, que é a nossa assinta horizontal. Perceba que o gráfico se aproxima dessa linha horizontal da mesma forma que a vertical, não cruza. Como ele já está aqui na parte de cima, ele não vai cruzar nem essa linha, ele vai se aproximar aqui, ó, tendo uma curva parecida com essa, né? Já que é só um esboço. Então a primeira parte seria essa, e a outra parte seria essa. E aqui no meio? Bem, aqui no meio eu não sei, né? Ali no meio tem um problema, porque aqui no meio, ó, ele pode passar pela origem aqui e descer, pode passar aqui em cima, né? O que nós fazemos é fazer x igual a 0. Faz x igual a 0, lembra? Quando x for igual a 0, você descobre em qual ponto no eixo y o gráfico passa. E se eu fizer x igual a 0, ó, 4 vezes 0, 0. 0 menos 9 menos 9. 0 dividido 9 é 0. Então esse gráfico ele passa pela origem do sistema. Então você tem um gráfico que passa por aqui, ó, ele sobe, passa por aqui e desce. Então esse seria o esboço do gráfico dessa função, certo? O esboço com suas assíntotas verticais, são duas, e a assíntota horizontal, uma só, certo? Espero que tenha entendido a explicação, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.